Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, mas que infelizmente ainda tem uma grande dificuldade das pessoas buscarem um tratamento profissional, que é a ejaculação precoce e a disfunção erétil. Para isso, estamos aqui hoje também conversando com o Dr. Gustavo, que é urologista. E eu acho que é interessante, né, doutor, a gente conceitualizar o que é a ejaculação precoce, o que é a disfunção erétil, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, né? Legal. Ezequiel, obrigado pela oportunidade. A disfunção erétil e a ejaculação precoce são distúrbios relativamente comuns dentro da esfera masculina, certo? A ejaculação precoce é uma doença que acomete em torno de 3 a 30% da população masculina, tá? E a disfunção erétil também tem uma gradativa acometimento da população que vem geralmente de acordo com a faixa etária e com distúrbios ou comorbidades que podem estar associados. E o quanto muitas vezes a questão psicológica também ela é importante, né, doutor? Eu, dentro da psicologia, eu acredito muito e acho importante a gente até mesmo dividir eles entre os primários e os secundários, onde o primário seria aquele homem que está iniciando a sua vida sexual, onde ele ainda está com uma dificuldade de descobrir o seu corpo, né, de entender, né, as sensações que o corpo acaba, né, emitindo. E muitas vezes eu colocaria 3 marcadores nesse primário. O medo de ser descoberto ao longo da masturbação, o medo de ser descoberto quando ele está tendo uma relação sexual, digamos, na casa, né, da parceira, e até mesmo em locais onde ele acredita que ele está sob risco. Isso pode desenvolver, né, no homem uma ejaculação condicionada, que ele acaba sendo, né, acometido por isso por um longo período. E essa secundária, eu acho que está mais ligado a questões voltadas a uma experiência, né, com um não muito sucesso, né, e uma questão voltada a inseguranças, né, e a uma questão também de inferioridade. Então tem questões psicológicas, mas também tem questões fisiológicas também, né? Sim, muito bem tu ter tocado nesse assunto, Ezequiel, porque assim, a ejaculação precoce é uma das coisas muito comuns do consultório do urologista. Geralmente ela está associada a algum grau de ansiedade. Então, se você tem, por exemplo, uma experiência nova em termos da sexualidade, você está vivendo com uma parceira que você está iniciando uma relação, né? Ou você está com uma situação diferente, ou até é muito comum, viu, Ezequiel? Às vezes a gente pegar casais que já estavam bem engrenados já ao longo do tempo, mas que o paciente do sexo masculino está vivendo um momento conturbado, passando por um estresse físico ou um estresse emocional. Isso vai invariavelmente levar esse paciente a sua relação com a sua esposa ou sua namorada a ter algum transtorno na ejaculação, né? Ou seja, o transtorno da sexualidade vai estar afetado. Então é muito importante nós, como médico urologista, em parceria com um psicólogo, ou se tiver alguém mais junto com a gente, para trabalhar junto com esse paciente, passar para o paciente que ele precisa ficar tranquilo, que o momento que ele está passando é transitório, tá? E abordar essas questões para reforçar que ele tendo uma qualidade de vida adequada, que ele diminuindo o estresse que ele está passando, ele vai ter um reflexo positivo na questão da ejaculação. Então eu enquadraria, Ezequiel, 80% dos casos de ejaculação precoce, mais ou menos, em situações de transtorno de ansiedade. Ansiedade psicológica, né? E depois nós investigaríamos a questão orgânica quando a gente já tenhamos abordado toda essa questão. Interessante tu falar isso, né, doutor, da questão da pressão do dia a dia, né, do estresse que a pessoa acaba tendo ao longo da sua rotina. E esse estresse, essa pressão, essa dificuldade que a gente acaba encontrando, ela também pode interferir na questão da disfunção erétil também,
né? Às vezes questões voltadas à própria depressão, como tu falou, né? Um relacionamento que muitas vezes está estremecido, também pode fazer com que a pessoa, além da ejaculação precoce, comece também a ter, né, a disfunção erétil, né? Então está muito associado uma coisa na outra, né? Sim, com certeza. A ejaculação precoce, em alguma parcela das situações de disfunção erétil, está linkada, tá? Nós temos a disfunção erétil propriamente dita, tá? Quando o paciente só tem disfunção erétil, mas nós também temos algumas situações que a disfunção erétil está junto da ejaculação precoce. Sabe-se que, por exemplo, quando o paciente tem uma disfunção erétil, ou seja, não tem aquele completo grau de ereção, ou seja, o pênis não fica na sua totalidade rígido, né? Sabe-se que o pênis tem algum grau ou alguma diminuição da sua sensibilidade, tá? Então isso acaba acarretando invariavelmente numa ejaculação mais precoce, vamos dizer assim. Então é comum você pegar às vezes um paciente que já teve sua história sexual normal, mas que depois de um certo momento ele começa a ter algum grau de disfunção erétil e junto com isso ele acaba tendo a ejaculação precoce. Porque assim, é um ciclo, né? O paciente tem um grau de ansiedade, isso acaba afetando na ereção, certo? Porque o paciente, a ereção é uma descarga fisiológica do parasimpático. O paciente tem que estar relaxado, tem que estar tranquilo, não pode estar preocupado, por exemplo, que se alguém vai bater na porta, né? A sexualidade envolve uma série de fatores, mas falando primariamente para o público que está nos assistindo, o casal tem que estar tranquilo, tem que estar num ambiente bacana, tem que estar... o dia tem que ter sido legal, né? O paciente tem que estar bem com o seu corpo, né? Tem que estar vivendo um momento saudável, tem que ter uma alimentação saudável. Te escutando falar, né, doutor, lembro da ansiedade de performance, que é um medo que o homem tem de não ter uma boa performance ao longo da relação sexual. E, de certa forma, poder perder esse amor idealizado por acreditar que não está correspondendo à expectativa da parceira. Além desse medo que ele pode vir a ter de não conseguir, né, desempenhar essa função e ser ridicularizado. Então é interessante o casal estar muito unido, né, ter um bom diálogo. Com certeza. É muito comum, viu, Ezequiel, essa questão também vir à tona e é uma questão muito debatida também no consultório e a gente, como profissional da saúde, acaba também acalmando o paciente. Porque tudo isso nada mais é do que tabu. Isso o homem, na sua, vamos dizer, ao longo do tempo, trouxe consigo esses tabus que eu posso te dizer que a gente vem quebrando essas coisas, mas o homem traz aquele tabu da responsabilidade de ter que desempenhar uma ótima relação sexual, né, para poder trazer confiança na parceira, né? Isso, de certa forma, é uma questão que vem até da natureza, mas que é uma coisa que a gente facilmente a gente consegue dialogar e mostrar para o paciente que acima de uma relação sexual, né, é importante a gente enfatizar isso, o casal se mantém por N outros motivos. Não vai ser uma questão de um desempenho sexual que vai desunir um casal. Se o casal tá legal, né? Se o casal tá vivendo um momento bacana, se tem uma confiança em ambos, a relação sexual vai acontecer naturalmente. Uma coisa que eu também sempre passo para os casais e eu sempre faço questão, quando o paciente vem sozinho, eu sempre dou a oportunidade, numa segunda consulta, também trazer a sua esposa para a gente poder conversar juntos, né? E tentar traçar esse elo de confiança ou até mesmo reforçar, né? Uma coisa que o casal já vive há 30 anos e ali
o paciente do sexo masculino, por uma questão de tabu, acaba ficando inconfiante, né? Não está mais com aquela confiança, então às vezes a gente restabelece essa confiança do casal junto com o médico. E assim, uma outra coisa que a gente estava falando, é muito importante o paciente nessa questão de sexualidade, ter relação, na disfunção erétil, na ejaculação precoce, o casal tem que estar legal, não tem que ter compromisso com o tempo, não tem que ter compromisso com o horário, não tem que ter compromisso com o resultado. Já foi provado por N estudos que, por exemplo, satisfação sexual feminina não está atrelada, por exemplo, ao orgasmo. Não necessariamente só a isso, né? Então, vários fatores devem ser trabalhados e como nós estamos fazendo aqui, tentando trazer algumas informações básicas e principais para deixar nosso público bem informado e ter as orientações que devem ter. Interessante, né, doutor, quando tu fala que na segunda consulta vamos trazer a parceira, né, ali a gente acaba minimizando muitas fantasias que estão lá na cabeça do homem, né? Uhum. Muitas vezes, né, o que perturba, né, não são os fatos, mas o pensamento que a gente acaba, a fantasia que a gente acaba tendo dos fatos. Mas eu queria te agradecer, obrigado por esse bate-papo aí. Nada. Um grande abraço. Foi um prazer aí.